Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde. O assunto de hoje é a amamentação. Florianópolis sediou o 4º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, que teve como tema como vencer os desafios da amamentação no século XXI. Especialistas de vários lugares do Brasil estiveram na capital, discutiram vários temas e nós vamos trazer as principais informações para você a partir de agora. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Jaime Muraovski, pediatra e também professor de pediatria clínica. Doutor, muito obrigada por estar aqui no programa conosco. O senhor veio especialmente de São Paulo para participar do congresso aqui em Florianópolis. O tema da sua palestra foi a amamentação no século XXI, por quê e para quê? E aí eu gostaria que o senhor começasse explicando, então, respondesse a esses questionamentos, né? Por quê e para quê? Olha, para chegar nisso, eu gostaria de rapidamente contar por que eu estou aqui nesse momento. Eu brinco que a vida, a medicina e o futebol são cheios de surpresas, né? E realmente, eu comecei, logo que eu me formei, eu nasci e vivi grande parte da minha vida e trabalhei também muito no bairro do Ipiranga, em São Paulo, próximo de onde Dom Pedro I proclamou a independência. E eu me formei, eu fui trabalhar na Clínica Infantil do Ipiranga. De graça, naturalmente. Mas a clínica era maravilhosa, tratava de criança pobre. E depois, primeiro era só ambulatório. Depois foi criado o pronto-socorro. Aí eu fui dar plantão no pronto-socorro. No ambulatório era interessante, a gente via crianças pálidas, anêmicas, né? Bem barrigudas. A gente dava uma porção de remédios para verme e dava ferro para anemia. Ela voltava 1 mês e meio depois, a gente nem reconhecia a criança. Mas quando eu fui para o pronto-socorro, eu encontrei uma realidade diferente. Eram crianças muito desnutridas, com uma diarreia violenta, desidratadas. A desidratação, o soro na veia estava começando naquela época, mas já funcionava bem. Então a gente dava o soro na veia, corrigia a desidratação, tudo feito? Não. A criança continuava com diarreia, muitas delas, né? Continuavam com diarreia, a desnutrição ia aumentando e as crianças morriam. A mortalidade era muito alta. Então me deu a ideia, a vida é curiosa, como eu disse, né? De pesquisar qual era a bactéria que causava essa diarreia. Porque hoje a maioria das diarreias são produzidas por vírus. Mas naquela época a gente nem pensava em vírus, sabia o porquê. Né? Uhum. Mais meio século, Sim. né? Então se falava em bactéria. Então começamos a fazer umas pesquisas para descobrir qual era a bactéria. A minha ideia é o seguinte, se a gente descobrisse qual era a bactéria, podia fazer o antibiograma, ver qual o antibiótico que era bom para essa bactéria. Para atacar essa bactéria. Eu daria o antibiótico correto, ia matar a bactéria, ia diminuir a diarreia, quem sabe eu ia ganhar o prêmio Nobel, né? Mas então, o tempo foi passando. As pesquisas que nós fizemos eram muito adiantadas para a época. E então eu ganhei um prêmio da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o melhor trabalho sobre diarreia. Isso me tornou conhecido e eu comecei a ser convidado para dar aula sobre diarreia em quase todo o Brasil. E eu começava sempre do mesmo jeito. A mortalidade infantil no Brasil é muito alta, a principal causa é diarreia e o grande vilão se chama Escherichia coli enteropatogênica. Que bicho é esse? Hoje, boa pergunta sua, porque hoje praticamente não tem mais, praticamente. Olha, como eu acompanho muito, na África, em alguns países pobres da África, eu tenho visto que a situação é igualzinha que era no Brasil em 1970. Desnutridos, com diarreia, mortalidade infantil, mesmo e com a quadro. Bactéria Escherichia coli enteropatogênica. Aqui no Brasil quase desapareceu. Bom, então, como eu disse, eu dava as aulas falando assim, mas o tempo foi passando e eu vi que nenhum antibiótico ia resolver o caso, né? E então a gente vai amadurecendo e eu escrevi um artigo, a saga das EPEC, porque Escherichia coli enteropatogênica, a sigla é EPEC. E eu pedia perdão para Escherichia coli enteropatogênica.
Hoje é comum, né? Presidente, rei, até o Papa, né? Pedem perdão de coisas acontecidas no passado. E eu pedi perdão de ter chamado elas de vilão. Por quê? Porque elas não eram vilões. Os verdadeiros vilões não eram essas bactérias. Elas eram apenas carrasco. Qual a diferença entre carrasco e vilão? O carrasco executa a sentença de morte ditada pelo verdadeiro vilão, no caso. Quais eram os verdadeiros vilões? Pobreza, falta de saneamento básico e o que eu chamava o grande flagelo dos países em desenvolvimento, que era o desmame precoce. Então, eu percebi que as crianças pobres que viviam naquele meio, nem geladeiras não tinham, né? Por isso também que o leite de vaca que eles davam contaminava fácil. E daí que desencadeava tudo, né? Mas as crianças pobres, que vivem naquele mesmo meio, mas mamavam na mãe, não tinham doença. Estava no segredo. O leite, aí que eu percebi que o leite humano protegia, primeiro porque ele não era contaminado, né? Porque passava direto da mãe para a criança. Mas não é só por isso. Ele tinha características imunitárias, quer dizer, de defesa, que transportavam essa defesa para o organismo da criança, e essas crianças evoluíam bem e não tinham nem desnutrição e nem morriam. Aí você começou a ver a importância, então, do aleitamento materno. Do aleitamento materno. Que é fundamental para o desenvolvimento da criança e da mãe. Aí aconteceu outra dessas coisas interessantes. Eu fiz meu doutoramento, uma pesquisa sobre diarreia, evidentemente, e eu fui convidado para ser professor na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que tinha sido criada naquela época e ia começar a pediatria. Então, quando vieram me convidar, eu conhecia uns pediatras lá de Santos, muito bons. Então, eu disse, quer ser professor aqui? Santos? Muito longe. Eu não. Bom, vamos lá. Eu vou ficar lá um pouquinho para ver. Fiquei 35 anos. Né? Nossa. Então, mas lá encontrei um grupo maravilhoso de colegas e que estavam interessados em desenvolver o aleitamento materno. Aí que na Clínica Infantil Ipiranga eu percebi a importância do aleitamento materno. Em Santos, teve a oportunidade com aquele grupo, de colocar... aí começamos a trabalhar com o aleitamento materno. Isso foi em que ano? Olha, 1900... Você não tinha nascido ainda. 1971, Desde lá vem 1972. pesquisando e vem trabalhando sobre esse tema. Inclusive, o senhor tem uma cartilha. Bom, nós fizemos. Eu sou o autor principal, mas foi o nosso grupo que fez essa cartilha lá na Faculdade de Ciências. Exatamente ensinando a mãe, primeiro, a importância e, segundo, como amamentar. Porque também a gente ouve muito, fala bem do aleitamento materno, tá? Não, mas não é só isso. Tem que saber, não é fácil amamentar. Sim, não é fácil amamentar. Inclusive, o tema da sua palestra foi para quê e por quê? E aí eu lhe pergunto, para quê e por quê? Porque o tempo mudou, né? O tempo passou, a situação do Brasil mudou e melhorou. É lógico que ainda não está no ideal que nós todos gostaríamos, mas que melhorou, não tem a menor dúvida. Tanto assim que a mortalidade infantil, que era altíssima, diminuiu bastante. Para você ter uma ideia, era mais do que 100 por 1.000 nascidos vivos. Hoje é menos que 10 por 1.000 nascidos vivos. Né? Então, houve uma mudança grande. Hoje, a criança não morre porque foi desmamada. No Brasil, a não ser talvez em bolsões de uma pobreza ainda, que ainda tem no Brasil, mas são casos isolados, como você disse. Né? Mas, de um modo geral, a criança não morre porque ela é desmamada. Então, não precisa mais da amamentação? Não precisa. Porque o que nós verificamos é que o que acontece na alimentação da criança, no que a gente chama os primeiros 1000 dias de vida, o que são os primeiros 1000 dias de vida? Começa já na gestação. São 270 dias de gravidez. Depois, 365 dias no primeiro ano, 365 dias no segundo ano, soma isso, dá certinho 1000. Quer dizer, hoje a gente considera esses 1000 dias de vida como uma janela de oportunidade que vai influenciar o resto da vida. Eu combino, eu faço dou a ideia, um boneco de barro. Uma metáfora. O boneco de barro, enquanto ele está mole, você pode modelar.
Quando ele seca, até que pode, mas é bem mais difícil. Então, esses primeiros 1000 dias de vida são chamada fase de plasticidade. É aquela do bebê, é onde a gente pode modelar, e essa modelagem vale para a vida inteira. Então, a mortalidade diminuiu, a longevidade aumentou. Naquela época que eu estou falando, era em torno de 60, hoje já passou bem de 75, então, a longevidade aumentou, mas a qualidade de vida não melhorou tanto quanto a gente gostaria. E tem certas doenças que estragam essa qualidade de vida. Quais seriam elas? Obesidade, olha que interessante. A gente antes pensava em desnutrição, agora ao contrário. Obesidade, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Então, tudo isso a gente consegue evitar em grande parte se fizer direitinho nos primeiros 1000 dias de vida. E fazer direitinho significa aleitamento materno. Doutora, deixa eu fazer uma pequena pausa agora, porque nós temos uma reportagem que foi feita pela Michele Todescato lá na Assembleia Legislativa, onde foi realizado o 4º Congresso de Aleitamento Materno. A Michele conversou com especialistas, conversou também com uma mãe que já está amamentando o 3º filho, e ela contou um pouquinho dessa experiência incrível para a Michele. Veja todos os detalhes agora na reportagem. A Lorena é médica e mãe de 3 filhos, mas afirma que quando o assunto envolve a saúde dos pequenos, ela esquece a profissão e, como toda mãe, recorre à ajuda profissional. Ela conta que as gestações foram diferentes, assim como a amamentação. A filha Maitê, de 4 aninhos, mamou até os 7 meses. A Alice, de 3 anos, mamou 1 ano e 2 meses. E agora o dono do peito é o Benício, que tem apenas 2 meses. Assim como a gente se prepara para o parto e para a chegada desse bebê, a gente também tem que se preparar para a amamentação. Porque a gente vê as campanhas e é tudo tão lindo. E, na verdade, eu acho que a mãe, ela chega em casa, ela está frágil, às vezes está com dor, às vezes não consegue dormir bem, não consegue se alimentar bem, nem sempre tem a ajuda. Eu falo isso por mim, porque meus pais são falecidos e quem, nesse momento, que veio me ajudar, por exemplo, com o Benício, foi minha sogra e meu sogro. Só que eu tenho 2 pequenas, eu tenho uma de 3 e uma de 4. Então, em nenhum momento eu consigo, vai dormir, vai ter uma hora de descanso. Não, para almoçar. Não. Quando ele dorme, eu estou em função da pequena de 3, a de 4 também quer atenção. Então, assim, não é fácil, mas o que eu posso dizer, a gente tem que ter muita paciência e insistir no aleitamento materno. Histórias como a da Lorena foram abordadas durante o 4º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O evento reuniu mais de 20 especialistas, que debateram os diversos desafios da mãe lactante. O auditório ficou lotado. O congresso é uma parceria do pediatra Tio Cecim, Comissão de Saúde do Parlamento e Escola do Legislativo. A vida moderna, a vida agitada, ela é totalmente contra a produção do leite. Então, para você ser mãe, para você amamentar, você tem que, mais ou menos, digamos assim, desligar todos os teus contatos e ficar só num. Então, por isso que para hoje as mulheres têm muito mais dificuldade. E a gente demorou para enxergar, para entender o que estava acontecendo. Então, hoje a gente está conseguindo a ter uma leitura mais clara por que a mulher quer, mas não consegue. Não é que ela quer, porque não tem mais espaço. Então, a gente tem que hoje dizer para essa mulher que ela precisa fazer algumas opções, precisa fazer algumas renúncias por um período para que ela possa realizar aquele sonho dela, que está lá no íntimo, que está lá guardadinho no subconsciente dela, mas que ela vai ter que fazer isso. A doutora na área de enfermagem, professora Evangelia Cotizias, parabenizou a iniciativa e destacou a importância da capacitação para os profissionais que atendem essas mulheres e bebês. Eu venho acompanhando todo o processo de implantação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, não só no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, mas no Brasil como um todo. E é uma satisfação enorme participar de qualquer uma dessas iniciativas
onde se leva conhecimento acerca da importância, vantagens e de tudo que tem de novo nessa área para profissionais que serão multiplicadores nos seus locais de trabalho e, deste modo, contribuindo, né, com a saúde, a qualidade de vida e saúde de crianças e mães e da família como um todo, né, através da amamentação. A amamentação ela é científica, né? Então o profissional ele tem que ser capacitado para poder abordar e ajudar essa mãe de forma profissional, de forma técnica, tá? Existe uma técnica para amamentar e existem uma mãe e um bebê, cada um com a sua dificuldade. O profissional ele tem que ter esse olhar atento, ele tem que avaliar, ele tem que levantar um diagnóstico, trabalhar em cima daquela dificuldade e fazer ela acreditar. Quem vê o Benício mamando assim, nesse sossego, nem imagina as dificuldades que mãe e filho passaram até aqui. A Lorena conta que na primeira semana de vida, ele praticamente não mamou, não pegava o peito de jeito nenhum. E olha que foram muitas as tentativas da mãe. Com 11 dias, precisou ser internado por conta de uma bronquiolite. O susto passou, Benício está bem, aprendeu a mamar e agora mãe e filho aproveitam o momento. E foi muito importante a ajuda da fono e dos médicos me orientando a forma como colocar, posição, que a gente pode mudar a posição do bebê para que ele consiga ter uma pega melhor. E por muita insistência, hoje ele mama bem, tá no peito, mama super bem e tá indo bem, tá evoluindo bem. A gente sabe, né, que com o aleitamento materno vem toda a tua carga de anticorpos mesmo, né, que vai proteger o teu bebê depois lá na frente. Então eu acho sim, acho que vale todo o esforço, todas as noites mal dormidas, vale muito a pena. Doutora, a gente viu aí então na reportagem, né, especialistas de vários lugares do Brasil reunidos em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, para esse 4º congresso sobre um tema tão relevante. O que o senhor acha que eventos como esse agregam? Qual a importância deles? É uma importância extraordinária. E é também curioso, né? Porque nós estamos numa fase da nossa comunidade e, inclusive, da medicina atual, em que as pessoas e os médicos se preocupam muito mais com exames elaborados, medicamentos fortes, né? E de repente, a gente vê a importância de uma coisa como isso a gente está fazendo há mais de meio século, que é o aleitamento materno. Nada superou o aleitamento materno. Então, daí a importância de congressos como este, porque a maior parte dos congressos de hoje são de especialidades em que se fala com tratamento de doenças e uso de remédios e de exames, e nós voltamos à simplicidade do aleitamento materno. Simplicidade em termos, porque não é tão fácil o aleitamento materno. E é por isso que precisa de pessoas, primeiro, que convençam as mães de hoje que aleitamento materno é importante. E olha, está vendo essa conscientização, o senhor acha que as mães são mais conscientes da importância? Está voltando essa conscientização. Mas segundo, também, a técnica do aleitamento não é tão fácil como parece a primeira vez. A gente vê muita mulher com problema. Não é muito simples, assim, mãe amamenta, sabe amamentar, é bom amamentar e fica por isso mesmo. Não, tem que orientar, tem que dar apoio, tem que ajudar a mãe, tem que chamar o pai. Porque o pai nem sempre está muito presente no aleitamento materno. Né? Ele até é uma coisa da mãe, né? Da mãe, e ele até está sendo colocado se sente colocado um pouquinho de lado, né? Então faz parte também, tem se falado nesse congresso, sobre a importância, o que a gente fala muito tempo em maternagem, agora está falando em paternagem, né? Quer dizer, o pai também tem que participar e se sentir feliz com isso, né? Porque isso faz bem para a mãe, para o bebê e para o próprio pai, né? Para a família inteira. Então, você vê que hoje se gasta dinheiro com muita coisa e o dinheiro está pouco, né? O modo de economizar muito dinheiro para o governo, para a sociedade, é fazer uma alimentação materna, porque evita um monte de doenças, não só no presente, como no futuro. E são todas essas doenças que eu citei rapidamente, são doenças caras no seu tratamento.
Então, é preciso voltar a se pensar e insistir no aleitamento materno. Isso vale para as mães, para as famílias e vale também para os profissionais de saúde. Porque tem muito profissional de saúde, inclusive médico, que prefere tratar, dar remédio, tratar a doença e não perder tempo, entre aspas, ensinando a mãe a fazer a amamentação. Então, a própria pediatria que começou esse resgate do aleitamento materno, muitos dos pediatras jovens não têm tanto contato. Então, o que está se fazendo agora, e esse congresso é um muito bom exemplo, porque não é só para médicos, para profissionais de saúde, que todos eles têm uma participação direta ou indireta, maior ou menor, no aleitamento materno. Então, todo mundo precisa estar, primeiro, convencido da importância, segundo, saber a técnica. Estar preparado, né? Estar preparado. A gente faz uma pausa agora e volta em breve com muito mais informações sobre amamentação. Vamos falar de banco de leite, como funcionam, qual a importância, também sobre políticas públicas para a amamentação. A gente volta em seguida, é só um instante. Estamos de volta, então, e continuamos o nosso bate-papo com o Dr. Jaime Muraovski, ele que é pediatra e também professor de pediatria clínica. Doutor, para as mães que estão nos assistindo, né, com que frequência que elas devem amamentar seus bebês? Olha, isso é interessante. Quando eu aprendi com o meu professor, ele dizia a cada 3 horas. Depois que nós começamos a resgatar o aleitamento materno, a gente viu que não era assim. Então se instituiu o que chama horário livre. Eu não gosto muito desse termo. O melhor é livre demanda ou autodemanda, quer dizer, quando a criança realmente precisa. Tem horário? Não, não tem. Principalmente no primeiro semestre de vida. Aí a criança mama a hora que ela quer. Principalmente no primeiro mês, até os 3 meses de idade, a criança mama em horário geralmente totalmente inesperado. Mas depois ela mesma vai fazendo o seu horário, né? Então, por exemplo, as crianças nos 3 primeiros meses de vida têm as chamadas cólicas do lactente. Aí ela quer mamar. Então, ela mama a mãe diz, olha, mama mais ou menos cada 3 horas, só que nesse horário, tem um horário clássico, né, que é das 7 às 11 da noite. Ela quer mamar quase cada hora. Deve deixar? Deve. Ela está com fome? Provavelmente não, mas isso ajuda a aliviar. Ela se sente bem. É um aconchego, né? E por que não, né? Só que, depois dos 6 meses de idade, quando a gente começa a alimentação chamada complementar, né? A famosa papinha, né? Que começa no almoço, depois passa a dar na janta também. Então, a criança deve seguir um horário razoável. Não rígido, nunca deve ser rígido, mas também não pode ser a qualquer coisinha. Quer dizer, qualquer coisa que o bebê chora um pouquinho, a mãe já põe no peito. Isso também não é bom, porque a partir dos 6 meses, a criança precisa começar a ter regras e independência, que vão servir para a sua vida no futuro, que vale para todos nós, né? Tem mais uma coisa interessante. Também quando eu comecei, disse, não, o leite peito é ideal, a fórmula dele é ideal, seja do que for, de que jeito for. Não é exatamente assim, né? As coisas nunca são, infelizmente, tão simples. A mãe precisa ter uma alimentação correta, que começa na gestação. Então, a mãe... O que comer e o que evitar. O que comer e o que evitar. Exato. Hoje, eu dou... Aliás, às vezes eu atendo a criança, que veio, aliás, às vezes sem nenhum motivo muito forte, e eu dou... E vejo que os pais não estão bem... Nessa idade, muitas vezes os pais foram meus clientes. Eles dizem, olha, você trouxe o seu bebê aqui por um resfriadinho que cá entre nós nem precisava ir no médico. Mas você não está com alimentação boa e é importante. Você é um pai bacana, tem que ser saudável por muito tempo. E eu dou por escrito. Hoje que se usa mais, considerada a melhor, chama dieta do Mediterrâneo. É a dieta dos povos mediterrâneos, que é simples, né? A base de legumes, verduras, frutas, peixe, ovo,
e evitar, evidentemente, doces, essas coisas, né? Leite não tanto, melhor iogurte, ou se usar leite pouco desnatado, então, porque a gordura do leite é ruim, né? Então, isso... A alimentação da mãe é fundamental, né? E isso deve começar já na gestação. A mãe que fica obesa, não é nada, e que não é raro, hoje não em é dia, saudável, né? não é nada saudável. O leite dela é ainda bom, lógico que é bom, mas não é o ideal, quer dizer, não é aquele perfeito que a gente gostaria e que poderia ser. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre banco de leite, né? O Brasil é modelo no mundo nesse assunto, né? Como eles funcionam rapidamente e qual a importância deles? Olha, nós fomos também pioneiros lá na faculdade em Santos, e o banco de leite é feito com leite de mães que amamentam e que doam, que aliás uma das coisas mais lindas é possível doar o seu leite, mas é para casos especiais. Então, para prematuros, para crianças que estão internadas em estado grave, que às vezes estão recebendo leite apenas por sonda, porque não conseguem nem mamar. Então, o banco de leite é maravilhoso, mas é para casos especiais, não é para gente comum. As crianças normais devem mamar na mãe. Aliás, também tem pesquisas interessantes mostrando criança que recebe o leite materno, mas não na mãe. Da mãe. E o leite da mãe. Há uma diferença. Sabe que a diferença? Do ponto de vista nutricional, não tem muita diferença, mas as consequências a longo prazo, mamar na mãe também tem a parte emocional. Políticas públicas, como está o Brasil, no que precisa avançar? Olha, não está, como você mesmo disse, não está mal de todo. Tem sido feito coisas a favor. Por exemplo, começou com a licença maternidade, né? Que começou com 1 semana, depois aumentou para 3 meses, agora está indo para 6 meses. Então, a mãe precisa ter oportunidade para amamentar. Então, isso faz parte da política pública, que é muito importante, e está sendo também agora, levando em conta o que coisa antes até agora não se falava nada, que é o pai, né? Então, a licença da paternidade começou com 1 dia. O pai dele tinha 1 dia, direito a 1 dia, porque ele tinha que ir lá fazer a papelada lá. Da criança, né? Registrar a criança. Depois aumentou por 1 semana e agora a tendência é aumentar, 1 mês. Então, está se fazendo. Olha, nós que temos tantas coisas para criticar na nossa política, realmente nesse ponto está seguindo o caminho certo, está mais avançado que na maioria dos lugares do mundo. Está dando exemplo aí para o mundo, principalmente né? Estados Unidos, que cá entre nós é horrível nesse aspecto. Os países do norte da Europa são melhores. Talvez o Brasil ainda não tenha chegado lá, porque também não tem tanta possibilidade, mas a nossa saúde pública está no caminho certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e por tantas informações importantes. Muito obrigada. Uma satisfação. Obrigado. E o programa Nossa Saúde, que falou sobre os desafios da amamentação no século XXI, vai encerrando por aqui. A vocês, muito obrigada. Lembrando que se vocês quiserem participar com sugestão de temas, por favor, passe um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada e até a próxima.